E você, ouvinte CBN, já se mordeu de ciúme? Ou se morde de ciúme? Esse é o tema de hoje, da coluna de Van CBN, com o doutor em Psicologia Clínica e da Saúde, Paulo César Porto Martins. Paulo César, muito bom dia para você. Bom dia, Luciano. Bom dia aos nossos ouvintes. Você se considera um homem ciumento? Pouco ciumento. Pouco ciumento. Acho que dentro da normalidade que nós vamos falar aqui hoje. Não aquele ciumento possessivo, aquele ciúme de quem zela, de quem ama, de quem gosta da pessoa. Exatamente, um ciúme que eu diria que ele é um sentimento de cuidado, né? O ciúme é um sentimento natural que alerta, né, pelo medo da perda. O problema do ciúme é quando ele é exagerado. Nós temos desde um ciúme que é exacerbado até um ciúme patológico, né? A gente pega os estudos que falam de ciúme, Luciano e ouvintes, eles falam que a base do sentimento de ciúme é a sensação de ameaça, é a sensação de abandono e de infidelidade. O que eu gosto de relembrar é o seguinte: o ciúme é um sentimento da pessoa que ela está projetando o risco de, por exemplo, se for com uma outra pessoa, da outra pessoa ser infiel, e muitas vezes tem uma terceira pessoa. Então o ciúme, quando a gente fala de relacionamento, ele vai envolver no mínimo 3 pessoas. Sim. Né? E, de novo, existe aquela possibilidade de um ciúmes natural, que muitas vezes é até visto como uma demonstração de afeto, mas infelizmente algumas pessoas acabam exagerando no ciúme. Acabam, muitas vezes, por um sentimento de insegurança, um sentimento de que por que aquela pessoa está comigo, ou seja, a pessoa ela não acredita que ela é merecedora daquele afeto. Muitas vezes é isso que está por trás. Isso a gente encontra insegurança. E aí a pessoa começa a se questionar por que ela está comigo, por que não está com o outro. Aí tem aquele comportamento, estávamos falando aqui antes de entrar ao vivo, né, aquele comportamento de ficar vasculhando as redes sociais. As redes sociais, elas potencializam o ciúme das pessoas? Eu acho que a rede social, ela facilita, né? Potencializar também, mas ela facilita. O que ela facilita? A pessoa, quando ela tem muito ciúme, ela acaba muitas vezes tomando uma postura de detetive. Eu quero saber com quem que o outro está, quem são as pessoas que teve relacionamento anterior, aí a pessoa fica ali vasculhando, fica stalkeando os perfis. Muitas vezes a gente vê até a pessoa monta um perfil fake só para poder ficar vasculhando, ou seja, você entra ali numa paranoia, você entra ali num comportamento muitas vezes até compulsivo de vigiar o outro. E o que é interessante? Quando eu tenho esse excesso de ciúme, eu me sufoco e eu sufoco o outro. Então, a chance de prejudicar o relacionamento é muito grande. Então, tem que se ter um alerta. Por que será que eu desconfio tanto do outro? Né? Tem um olhar para dentro de si. Lógico, Luciano, eu já tive, por exemplo, contato com pacientes antigos, né, que tinham essa questão do ciúme, e ele reclamava assim: puxa, Paulo, a minha namorada tem muitos ciúmes, mas a pessoa também dava sinais, a pessoa também tinha comportamentos que não eram muito adequados. Então tem que ver também essa dinâmica, porque os ciúmes, ele vai ser patológico quando a pessoa ela tem um medo que não se justifica. Ela tem um medo que não tem base, não tem fatos. Então, por exemplo, a pessoa nunca escondeu nada de você, nunca fez nada de errado, e mesmo assim você tem um medo muito grande. Então você tem que começar a perceber que o medo é seu. É diferente quando uma pessoa, puxa, eu já fui traída por aquela pessoa, que era o caso do meu paciente, ele já tinha traído e mesmo assim ele questionava por que a companheira tinha ciúmes. Eu falei assim: puxa, desconfiança, então é natural, você tem que reconquistar a confiança. Então também é importante distinguir isso. O ciúmes, ele é exagerado, ele é patológico da pessoa, ela acaba não tendo fundamento, ela não tem base para ter aquele ciúme. E muitas vezes fantasia. A pessoa falou que vai trabalhar, ela falou que vai para aula, será que vai mesmo? Eu acho que não foi, entende? E entra num delírio muitas vezes, e realmente pode ter essa situação delirante,
a ponto de nós termos pessoas que cometem agressões, até homicídio por causa do ciúme. Deixa uma pessoa em cárcere privado, quantas situações a gente não ouviu falar, né? Privam uma pessoa de relações com amigos, com a família, né? E aí a mulher ou o homem, enfim, acabam se tornando vítimas de violência doméstica. Exatamente, o medo extremo de perder aquela pessoa para outro faz com que eu a bloqueie, então ela não é de mais ninguém. E aí, na verdade, a pessoa não percebe que ela já começou a perder aquela pessoa, né? Porque ninguém pertence ao outro, nós temos que conquistar. E aí a patologia muitas vezes ela acontece mesmo após o término de um relacionamento, né? Sim. Novamente eu trago fatos, né, e situações que volta e meia noticiamos por aqui de pessoas que acabam um relacionamento e aí por esse medo, por esse sentimento de posse, não quer que a pessoa tenha um relacionamento com outra, acaba cometendo até mesmo um crime. Exatamente. Aí até passa da questão dos ciúmes, né? Porque a pessoa já perdeu. Os ciúmes é o medo da perda. Ele está falando assim, eu não tenho mais aquela pessoa e ela está num novo relacionamento, mas eu não aceito. Eu não aceito que aquela pessoa não seja minha. E aí comete esse tipo de situação. E aí é uma situação muito mais grave, uma situação de uma fragilidade emocional daquela pessoa muito maior. Então, quando a gente está se relacionando, a gente precisa entender assim, puxa, qual que é o nível de dependência do meu companheiro, da minha companheira comigo? Ficar alerta, né? E conversar, puxa, eu percebo que você é muito ciumento, qual que é o seu medo, vamos conversar, vamos dialogar. E realmente ficar atento a esses perfis que acontecem. Sem dúvida. Agora, já falamos do ciúme possessivo, do ciúme em excesso, daquele que não é justificado e daquele que é justificado pela falta de confiança, né, em alguém, por exemplo, que já traiu a pessoa. E agora, e quem não tem ciúme algum? Tem gente que eu já conversei, eu não sei se é verdade ou não, mas que me disse, não, eu não tenho ciúme do meu companheiro ou da minha companheira. Isso é bom ou é ruim? Veja bem, a ausência total de ciúme, ela requer uma reflexão. Eu não tenho medo nenhum de perder o meu companheiro, aí essa ausência de medo, acho que tem que questionar. Ela é por uma confiança absoluta, por exemplo, não, eu confio, a pessoa está comigo há tempos, Coloco a mão no fogo. Coloco a mão no fogo, ou a pessoa não tem o medo da perda porque realmente não se importa tanto com o outro. Exato. Aí é complicado. Então, se eu não me importo em perder o outro, será que... O que eu estou fazendo nesse relacionamento? Né? Porque provavelmente o outro pode gostar de mim e eu estar num relacionamento que eu não me importo é algo que não é saudável. Muitas vezes a pessoa pode ficar ali por comodismo, é fácil estar ali, o que não é interessante, porque o outro está depositando uma energia, está depositando uma emoção, está criando um vínculo que daí não vai ser correspondido. Então, para responder a questão puxa, eu não tenho nada, tenho zero ciúmes. Tem que se questionar. Pode ser uma super confiança, né? E pode ser a ausência do medo de perder. 9h55, Paulo César, até a terça-feira que vem, com a nossa coluna de Van CBN. Hoje o tema foi ciúme, daqui a pouco a coluna estará na íntegra no nosso portal, cbncuritiba.com.br. Uma ótima semana para você, Lúcia, para os nossos ouvintes. Quem quiser me seguir, segue lá no Instagram, @pauloportophd.